O Brasil assiste a um julgamento histórico em que um ex-presidente da República senta no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal para ser julgado por atentar contra a democracia do nosso país. As defesas de Bolsonaro e dos outros 7 réus do Núcleo 1 da trama golpista, apontada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, negam as acusações. Mas o que eles argumentam? Quais são as versões apresentadas pelas defesas? Oi, eu sou a Fran Martins, repórter da TVPT, e vou te apresentar todas as verdades e mentiras envoltas nesta trama golpista a partir de agora. Um dos advogados de Jair Bolsonaro, Celso Sanches Vilardi, disse que não há uma única prova contra o ex-presidente. E não há uma única prova. Uma única prova. Mas tanto a Polícia Federal quanto a PGR já demonstraram o contrário. Vilardi seguiu dizendo que o documento identificado como a minuta do golpe, apresentada pela PGR e pela Polícia Federal, não se tratava de um plano golpista. Então, se a acusação levou uma minuta, como disse o procurador, que eu vou provar que não é uma minuta. Mas o processo movido pela PGR, a partir das provas levantadas pela Polícia Federal, mostram claramente que se tratava de um documento para garantir a execução do golpe e confirmada por um áudio do general Mário Fernandes. De Brito, o decreto é real. Foi despachado ontem com o presidente. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator da trama golpista, já havia contado anteriormente que o ex-presidente da República recebeu, leu e sugeriu alterações na minuta do golpe. De acordo com Cid, Bolsonaro solicitou, entre outros pontos, a retirada do trecho que previa a prisão de autoridades. Isso eu vi o documento. E o presidente hoje réu Jair Messias Bolsonaro também teve. Sim, senhor. E Felipe Martins, que levou esse documento. O senhor se recorda o nome do advogado, entre aspas, jurista, que acompanhou? Agora de cabeça eu não me lembro, mas inclusive foi um dos motivos que eu retornei à Polícia Federal, foi para identificar quando eles trouxeram, se eu reconhecia ele, mas que é um nome, não sei, não estou recordando. Após essas alterações feitas pelo, nos termos que o senhor disse, esse enxugamento, né, que o então presidente Jair Messias Bolsonaro fez nesse decreto, nessa minuta de decreto, houve uma nova reunião. O senhor diz Sim, senhor. Sim, senhor. Ele voltou mais uma vez lá para conversar com o presidente. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. E só que quando os comandantes vieram, a apresentação que foi feita inicialmente foi só da parte dos considerandos, que foi a parte que eu presenciei porque é o que operava o computador. Então, foi projetado na tela, né, com a participação do Felipe Martins nessa reunião. Então, foi só a primeira parte que foi apresentada, que me parece, nesse dia. A outra parte, com os artigos do tal do decreto, tal de sítio de defesa, ou ele não foi apresentado nesse dia, ou nós não estávamos presentes no momento. Não, mas nessa reunião, quem estava presente? Nessa reunião, onde foi os considerandos, estavam os 3 comandantes de força, se eu não me engano. O Felipe Martins estava presente também, e eu estava ali operando o computador, projetando na tela. Houve a projeção na tela dessa minuta do decreto dos considerandos. Só dos considerandos. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro presente também. Sim, senhor. Aonde foi essa reunião? Foi na biblioteca do Palácio do Alvorada. Mesmo diante de tantas provas e dos relatos trazidos pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, os advogados de defesa ainda pedem a anulação da delação premiada. O advogado ainda quis lançar dúvidas questionando onde está o 8 de janeiro. E do 8 de janeiro, que não precisamos dizer o que foi. Se ele não sabe, as imagens mostram.
No segundo dia de julgamento, Andreu Fernandes Faria, advogado do coronel Paulo Sérgio Nogueira, relacionou o ex-presidente Jair Bolsonaro à tentativa de golpe e destacou em diversos momentos que seu cliente tentou demover os planos de Bolsonaro, ou seja, fazê-lo mudar de ideia. General Paulo Sérgio atuou para demover o presidente de impulsar, de caminhar por qualquer medida de exceção. Tentávamos demover a mais do presidente. Então, a principal testemunha de acusação, Brigadeiro Batista Júnior, está dizendo que o general Paulo Sérgio estava tentando demover o presidente. Mas o pior, o que é o pior? O Ministério Público Federal diz, a acusação pública diz, e aqui o general Paulo Sérgio se associou à trama golpista. Qual que é o grande problema disso? Como que o general Paulo Sérgio, com essa nota do MD, do dia 10 de novembro, estava associado à trama golpista, ministro Mizanin? Se, segundo a principal testemunha de acusação, o Brigadeiro Batista Júnior, nesse mesmíssimo período, o general Paulo Sérgio estava atuando para demover o presidente da República. Vem o principal testemunho de acusação, diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente da República. Quando a ministra Carmen Lúcia perguntou o que Paulo Sérgio Nogueira tentou impedir, o advogado então disse demover de adotar qualquer medida de exceção, deixando claro que Bolsonaro queria atentar contra a democracia brasileira. Presidente, Pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência, demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. O advogado ainda usou como argumento que o coronel não atuou a favor do golpe. E a verdade é que o general Paulo Sérgio não é um golpista. E segundo o direito, ele não incorreu nas penas do artigo 359-M e L do Código Penal. Mas tanto a PGR quanto a imprensa da época registraram a nota oficial enviada pelo então ministro da Defesa, questionando o resultado das eleições em 2022. O advogado Matheus Maier Milanês usou como argumento a caderneta do general Augusto Heleno, que seria só de uso pessoal e não com orientações para o golpe. Era um documento particular, secreto, não vinculado aos assuntos que estavam escritos naquela agenda. Não apresentava nada que pudesse levar ao julgamento que essa agenda era uma caderneta golpista. Mas a PGR mostra o contrário. Nas imagens, a caderneta traz anotações falando que era preciso fazer um discurso sobre a crítica às urnas eletrônicas. O advogado do general Braga Neto, José Luiz Oliveira Lima, defendeu que seu cliente é inocente e criticou a delação premiada. E eu preciso dizer com todas as letras, já no início desta fala, Walter Souza Braga Neto é inocente. Mas Mauro Cid apontou que Braga Neto foi um dos líderes da trama golpista. Aí ele sugeriram conversar com o general Braga Neto, né? Que o general Braga Neto, ele que mantinha o contato aí com os manifestantes, com o pessoal dos acampamentos na frente dos quartéis, né? Que tinha essa ligação, digamos, mais popular, ligação com o pessoal do agro, né? E ligação, obviamente, com o presidente Bolsonaro. Então, isso foi dia 10 ou 11, dia 11 quando eu retornei, dia 12 nós fomos na casa do general Braga Neto. Nós temos que fazer alguma coisa para que haja uma mobilização de massa, que haja alguma ação que tenha repercussão, que faça que o Exército tenha que fazer uma coisa, decretação de estado de sítio, os generais entendam a necessidade, que o presidente aceite assinar alguma coisa ou não. O advogado do deputado Alexandre Ramagem, Paulo Renato Pinto, alegou que os textos apontados pela PGR e pela PF nos arquivos presidente.docx e presidente informa TSE.docx
eram de críticas e de anotações sobre reportagens que estavam sendo registradas sobre as eleições. Esse documento ele foi criado em 31 de maio de 2020. Eu me refiro ao documento Presidente DocX. Nesse documento, Alexandre Ramagem fez um compilado dessas críticas. Mas registros do seu e-mail trouxeram à tona orientações para Jair Bolsonaro sobre ataques às urnas eletrônicas e a lisura das eleições, além de relatos difamatórios sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. O advogado de Almir Garnier, Demóstenes Torres, sustentou que o ex-comandante da Marinha não tinha conhecimento do 8 de janeiro e desqualificou a delação de Mauro Cid, pedindo a rescisão da delação. Nenhum dos réus tinha conhecimento do dia 8 de janeiro. Nós não estamos pedindo aqui a nulidade da delação. Nós estamos pedindo a rescisão da delação. O delator Mauro Cid apontou que o general era um dos mais radicais para estruturar o plano golpista. Eu classifiquei no grupo dos mais radicais. A PGR acusa Garnier de colocar a Marinha à disposição de Bolsonaro para garantir a execução da trama golpista. O presidente da República, comandante maior das Forças Armadas, reuniu os mais altos militares das três forças para dar-lhes a conhecer os seus planos. Logo mais, o ministro de Estado da Defesa, ele mesmo, convocou os comandantes militares para revelar-lhes a estratégia a ser adotada. Repare-se bem que a reunião não se deu para que os comandantes tivessem ciência do grave ato, a fim de que a ele resistissem energicamente. Não. Foram convocados para aderirem ao movimento golpista estruturado. Foram então expostos a minutas de decretos que estatuíam providências estapafúrdias para a normalidade constitucional a serem tomadas em detrimento das competências do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e do processo sucessório do Executivo. Basicamente, fixava-se que o então presidente da República prosseguiria à frente do governo do país e se impediria a posse e o exercício do cargo pelo candidato que a população escolheu. O comandante da Marinha chegou a assentir ao convite para a intervenção no processo constitucional de sucessão do Executivo. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Elmar Roberto Novak, advogado do ex-ministro Anderson Torres, sustentou em sua defesa que a minuta do golpe encontrada na casa do acusado em janeiro de 2023 era, na verdade, uma minuta do Google e estava sendo distribuída na internet. É a minuta do Google, onde a defesa sustenta, desde o início, que essa minuta estava circulando na internet e vinha sendo distribuída desde dezembro de 22, muito antes de ser encontrado na residência de Anderson Torres. Já a prova da PGR aponta que a minuta do golpe foi impressa no Palácio do Planalto e é uma prova da conspiração arquitetada para executar o golpe de Estado. Ainda nesta semana, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão dizer se Bolsonaro e os outros 7 réus acusados por tentativa de golpe de Estado serão condenados.